Provavelmente em alguma época da sua vida você já se sentiu que o seu sucesso talvez estaria incomodando. Mas Júnior, como assim estaria incomodando? Às vezes a gente pode perceber nas pessoas que estão próximas da gente uma certa tristeza com o nosso sucesso. Bem-vindos ao sentimento da inveja. A inveja, ela é a tristeza pelo sucesso alheio. Geralmente as pessoas não sentem inveja de alguém que está passando por um momento muito difícil, por uma doença, né? Geralmente as pessoas sentem inveja de quando as pessoas têm sucesso. E sempre é de alguém próximo a gente. A gente não sente inveja de uma pessoa muito famosa que mora em outro país. Na maioria das vezes, as pessoas sentem inveja daquela pessoa da tua infância, que era teu colega de classe, que veio do mesmo lugar que você, que tinha as condições econômicas parecidas, que acabou tomando outras decisões e tendo outros resultados. Eu conheço situações de pessoas que sentiram inveja daquele irmão que tomou uma decisão de estudar e teve um grande sucesso. Assim como eu conheço pessoas que sentem inveja daquela pessoa que não estudou, que nunca quis nada da vida, de uma hora para outra, num golpe de sorte, acaba tendo sucesso, acertando e ganha muito, muito dinheiro. Então, assim, a inveja, ela é sempre a tristeza pelo sucesso alheio. Mas, Júnior, como é que a gente se protege da inveja? Bom, não tem como a gente proteger, porque o sentimento das outras pessoas não é responsabilidade da gente. Algumas pessoas têm uma certa crendice, um certo medo do olho gordo, medo da inveja. Como se a inveja tivesse algum poder de fazer com que os nossos planos deem certo. Algumas pessoas acham que tem que viver no anonimato, porque se derem publicidade sobre os seus planos, alguém vai botar olho gordo, ou a inveja vai atrapalhar alguma coisa. Quando na verdade a inveja não tem nenhum poder quanto a isso. A inveja, ela não tem força quanto à competência. Se você tiver competência, dedicação e às vezes uma pitadinha de sorte, você vai conseguir atingir sucesso. Então assim, Júnior, qual é o conselho que você dá para a pessoa aprender a lidar com a inveja? Bom, não é a gente que tem que aprender a lidar com a inveja, né? A gente tem que aprender a lidar com as pessoas que são invejosas. Digamos assim, aprender a identificar quando aquela pessoa que a gente ama, aquela pessoa que está próxima da gente, que às vezes faz parte da nossa família, que faz parte de uma amizade de muito tempo, ela está se sentindo mal pelo nosso sucesso. Aí a gente tem que parar para ter um raciocínio. Será que eu quero manter esse relacionamento? Será que eu quero que essa pessoa continue próxima a mim? O que esse tipo de amizade está me trazendo? Aqueles comentários maldosos que parece que a gente nunca vai conseguir dar certo. Por que a gente tem que manter esse tipo de pessoa próximo da gente? Uma das coisas que eu costumo dizer para meus pacientes é: qual é o remédio para pessoas difíceis? Bom, para pessoas difíceis o melhor remédio é distância, né? Se a gente tiver distância, aquilo que ela pensa, aquilo que ela faz não nos atinge. Não vai fazer diferença nenhuma na nossa vida, né? Então, quando eu tenho alguém próximo da gente, que saiu das mesmas condições que a gente, que consegue ter sucesso, ela mostra que o sucesso é possível. Ela mostra que talvez se a gente não teve sucesso, foi por pura incompetência da gente. Então, às vezes, a pessoa não tem raiva daquela que teve sucesso. Ela tem raiva da dificuldade dela de conseguir sucesso ou das escolhas que ela fez para não ter sucesso. Né? É uma dificuldade de lidar com o próprio fracasso. A inveja é uma dificuldade de lidar com o próprio fracasso, uma certa imaturidade. As pessoas que são mais maduras reconhecem esse tipo de situação. Não, realmente eu tenho inveja daquela pessoa, então é capaz eu ter que me afastar, eu vou ter que me conhecer mais, ir para um psicólogo, aprender a lidar com isso, identificar o que deu de certo, o que deu de errado. Eu tive uma paciente minha que tinha muita inveja. E ela tinha pessoas próximas a ela que tinham um sucesso. Quando ela começou a entender que é mais fácil para você atingir sucesso quando você é bem nascida, quando você tem herança, é mais fácil você fazer uma faculdade quando alguém paga a sua faculdade, o seu transporte, dinheiro para festa, passeios. Você vai conhecer pessoas melhores quando estiver nesse ciclo de amizades. Daqui a pouco são pessoas que também são herdeiras, né? Então, nesse tipo de situação, é fácil a gente ter inveja de alguém que tem uma vida maravilhosa quando a vida da gente não é maravilhosa, quando a gente tem que botar a cabeça no travesseiro e tentar pelear
tentar se dedicar para que as coisas deem certo e mesmo assim, às vezes, a vida não é tão justa. Né? Então, às vezes, a inveja vem disso, vem de uma certa inadaptação, uma certa dificuldade de lidar com a realidade. Alguns pacientes meus, quando fazem esse exercício, o sentimento de inveja diminui bastante. Né? Porque eles entendem quais são as condições ambientais que fizeram com que aquela pessoa conseguisse ter sucesso. Sentir inveja é uma condição humana. A gente tem que aprender a lidar com isso. Ter pessoas próximas a gente que estão tristes pelo nosso sucesso, portanto invejosos, não vai acrescentar nada de bom na nossa vida. Então a gente tem que parar para pensar se a gente precisa manter esse relacionamento. Ah, mas é o meu irmão, é a minha família. É. Em alguns casos é a mãe, em alguns casos é o pai, é o primo, em alguns casos é pessoas muito próximas da gente. O que a gente toma para pessoas difíceis? Distância.